navio chinês iniciou uma viagem para a América do Sul, levando 200 tripulantes e uma grande quantidade de mercadorias e suprimentos. Para a tripulação, eles se abasteceram com muita água potável. Porém, a viagem era longa demais. E eles estavam se aproximando do norte da América do Sul, mas ainda estavam bem longe da costa. E toda a água potável havia acabado. A tripulação há dias estava fazendo economia. Ninguém mais tomava banho. A água, muito rara, era usada para beber e para fazer o arroz, o alimento. Mas toda a água acabou. Eles calcularam mal. E era irônico aqueles 200 homens dentro do barco chinês olharem para o oceano, ver aquele mundo de água e não poder beber uma única gota. A mais ou menos 5 quilômetros da costa da América do Sul, ali bem no norte, os marujos avistaram um navio de bandeira brasileira e na sua língua comemoraram, porque certamente no navio brasileiro haveria água potável a ser emprestada. Então, utilizando o rádio e se comunicando em inglês, o comandante chinês pediu ao comandante brasileiro que mandasse um suprimento de água para 200 homens. Mas a resposta pelo rádio foi esta: não precisamos levar a água, basta vocês descerem os baldes. Aí o comandante chinês achou que o rádio não estava muito legal, ou então aquela comunicação em inglês não tinha sido boa, ele não tinha entendido direito e perguntou: what? O quê? E o comandante brasileiro pelo rádio disse: nós não precisamos levar água aí não, desçam os baldes, desçam os baldes. Aí o comandante pensou: peraí, eu entendi certo, descer os baldes? Mas a água lá embaixo é salgada. E ele pediu mais uma vez: por favor, nos socorram, enviem água. Mas o comandante brasileiro disse: desçam os baldes, desçam os baldes. Então, o comandante chinês, sem entender, mandou que os marujos descessem baldes até o mar e içassem a água. E quando eles trouxeram de volta os baldes cheios da água do mar e provaram um pouquinho, a água era doce. Então eles ficaram admirados: como é que pode água doce aqui no mar salgado? Foi então que o comandante brasileiro pelo rádio explicou: sabe o que acontece? O rio Amazonas, ele desce violentamente em direção ao Oceano Atlântico e cria uma corrente de água doce muito larga. E vocês estão justamente no centro desta corrente de água doce. Aí, o comandante chinês e toda a tripulação ficou admirada com aquele milagre da natureza, mas que eles tiveram que ter fé para descer o balde e puxar a água, que parecia ser do mar, mas era do rio Amazonas. Esta ilustração do reino de Deus está te mostrando o seguinte: o mar representa o mundo. Parece muito bom, mas quem pode aproveitar? E as vidas ficam sedentas e clamam por água e pedem socorro. Mas a resposta é esta: busque a água doce e potável, ou seja, a água da vida, a fonte de água viva, descendo os baldes, isto é, humilhe-se na presença de Deus e busque o Senhor Jesus. Tenha fé para descer este balde, sair do orgulho e buscar a água pura, cristalina, leve e saudável, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E assim fazendo, você vai ficar admirado, admirada, não com o milagre da natureza, mas com as maravilhas do Senhor Jesus, porque Ele disse: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão de dentro do seu ventre.